A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula, mais uma escola bíblica desta lição da CPAD, né? Aviva a tua obra, chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, né? Então estamos aqui mais uma vez para transmitir esta escola bíblica e eu sei que vai ser uma bênção, né? Então eu peço para você, né? Vamos nesse momento estar orando ao Senhor, vamos nesse momento estar falando com Ele. Deus é soberano, Deus é eterno e Ele nos ouve e vai ser uma bênção nesta oportunidade a qual vamos transmitir esta lição, e eu sei que você que está me ouvindo vai ser edificado pelo Senhor, né? Vamos então estar orando ao Senhor nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, mais uma vez, ó Papai, nós chegamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo, Senhor, por este dia maravilhoso, por esse momento dessa escola, Senhor, e aqui estamos juntamente com os irmãos que vão nos ouvir, Senhor, que estão nos ouvindo, Senhor Deus, e que cada um possa obter, Senhor, a Tua graça, obter, Senhor, a Tua direção, obter o Teu ensino, Senhor, e crescer, Senhor, cada dia mais em Ti, que é Deus eterno e soberano. Abençoa, Pai, a cada um dos nossos irmãos e nossos amigos, e assim eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, então, nós vamos iniciar nossa escola bíblica, a nossa lição de número 2, né, que diz aí o avivamento no Antigo Testamento, lição número 2, tá? Vamos então ao texto áureo, Êxodo capítulo 34, versículo 10, a parte A do versículo, que diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente algum. Êxodo capítulo 34, versículo 10, a parte A do versículo. Aí vamos à verdade prática. A verdade prática diz: a Bíblia revela que Deus responde o seu povo com muitos avivamentos como resposta das orações e súplicas. Essa é a nossa verdade prática. Objetivos da lição: primeiro, analisar exemplos de avivamento do Antigo Testamento, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno da Bíblia, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo, né? Então esses são nossos objetivos específicos, né, da nossa lição. Lição bíblica em classe, a leitura bíblica em classe, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 a 33. Diz assim: Então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens, e Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas neste livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém, em Benjamim, e aos habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus do povo, e
de Deus e de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram após o Senhor Deus de seus pais, né? Então está aqui, leitura bíblica em classe, que é bom que os irmãos assim acompanhem, né? Para que assim o desfecho estará em cima da leitura. Introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição na nação, né? Então nós sabemos que está aí, né? Deus não divide o seu reino com ninguém. Deus não aceita. Deus é eterno, é o único Deus e não há outro além dele, né? Então houve alguns problemas. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E os egípcios faziam servir os filhos de José com dureza, os filhos de Israel com dureza. Então nós sabemos, né, irmão, que eles começaram a ser oprimidos, né, para trabalhar mais, para sofrer mais. Os irmãos conhecem essa história. Neste contexto, Moisés foi divinamente chamado ao Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Diante desta visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerce juízo sobre Faraó e de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país, né? Então, nós sabemos o que Deus tinha feito, o que Deus tinha usado, né? Moisés, né, com seus 80 anos para libertar, né? Sempre Deus escolhe alguém, ou escolhe um povo, né? E eu sei que Deus assim escolheu ao seu povo, a sua igreja nos tempos de hoje, para proclamar o Evangelho. O avivamento no tempo de Samuel.
Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim. Ebenezer e os israelitas foram derrotados, né? Nós sabemos então que Deus protegia e protege o seu povo, né? Não há quem se levante que não seja abatido, né? Nós sabemos assim. Resultado: a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com os seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desse acontecimento que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Então nós vemos aí que Deus levanta, né, Samuel sucedendo ao sacerdote Eli, né, e Samuel assim proclama também o arrependimento. Para haver um avivamento, né, já estudamos na lição passada, né, precisa haver um arrependimento de coração, né, para que o Senhor assim possa se manifestar, né? Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração se converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel capítulo 7, versículo 3 a 4. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Assim os filisteus foram abatidos, né? E nunca mais viram os termos em Israel. Portanto, foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel, né? Um grande avivamento chegou. Julgou a Israel todos os dias da sua vida, né? Enquanto ele viveu, ele era, né, sacerdote da casa do Senhor, né? E ele que intercedia a Deus pelo povo. O avivamento nos tempos de Josias, né? Então nós vemos que para acontecer um avivamento no meio do povo, tinha que haver, ou tem que haver, né, arrependimento de coração, humilhação, né, e chegar-se aos pés do Senhor. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria, no culto aos demônios, ergueu altares aos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou as práticas ocultistas. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 a 10, né? Vemos que o homem se inclina muitas das vezes, né, essas práticas ocultistas, mas isso é abominável aos olhos de Deus. Edificou altares a todos os exércitos dos céus e ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhas, encantadores, e fez muitíssimo mal, né, aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. 2 Crônica 3, 5 e 6, né? E não adianta, né, irmãos? Nós sabemos que a ira de Deus, né, contra o povo que muitas vezes se inclina a essas práticas ocultistas, né? Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prender
com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu a sua oração e lhe restituiu o reino. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e se humilhou muito perante o Deus de seus pais, e ele fez oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reinado. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta, por isso seus servos o mataram, e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades, Então, Deus usando aqui um outro rei, para trazer um avivamento, para trazer, como nós podemos dizer, trazer de volta a glória de Deus, E sabemos que Deus sempre levanta homens e mulheres para esta obra, Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. E derribaram perante eles os altares a Balaíns, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de esculturas de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado, Então, tá aí, a palavra de Deus, fiel, verdadeira, E nós sabemos que Deus vai continuar nos abençoando. Essa lição fala sobre um avivamento na Igreja de Cristo, A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei tinha se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário, Que bênção, Que alguém assim resgatou, alguém achou, para servir ao Senhor. Assim o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um avivamento espiritual, Diz aqui 2 Crônicas 35, 17 e 18. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam e os habitantes de Jerusalém. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, o chamado de Neemias. Desculpa, irmãos. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia,
quando foi interrompido, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Então vemos aqui alguém, mais uma vez o exemplo de alguém que chorou, pela sua nação, procurando trazer um avivamento de volta, para a casa do Senhor. A confissão dos pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então vemos aqui uma oração de confissão, aquilo que já falamos, para haver um avivamento, para haver um agir de Deus na vida do ser humano. Primeiro ponto, precisa da confissão, do arrependimento, de coração, para que as pessoas, para que Deus assim se manifeste. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Então está aí, irmão, aquilo que estava nos falando, Então precisamos nos arrepender. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu já me batizei. Mas, irmãos, nós somos pecadores, arrependidos, sim, mas erramos, e cada dia nós temos que procurar nos arrepender daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer, para que o Senhor sempre se incline e aceite as nossas orações, Nós sabemos que muitas das coisas impedem as nossas orações, de chegar ao Senhor, e que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas ações, para que as nossas orações não sejam impedidas, No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu ao avivamento, Então sabemos que está aí a palavra de Deus. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que o Senhor requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicava-se o significado de cada expressão, e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento, verdadeiro, alegria e festa, Então, irmãos, quando nós entendemos, sobre o arrependimento, sobre a humilhação, quanto nós devemos ter um aquebrantamento de coração na presença do Senhor, ele se manifesta, E aquilo que estava falando, sempre Deus usa e levanta alguém, para esta obra, Ali na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém após exílio. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abriu-se
abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, né? Avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que farei, irmãos, quando vós ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação, né? Então aqui o apóstolo Paulo está instruindo a igreja do Senhor, né, para ter ordem, né, para que faça tudo com ordem, com decência, né? Então nós cremos que tudo com ordem e decência, que Deus assim opera. Veja, o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual, o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto, né? Então aqui está, né, o que muitas vezes que dá a se entender de pessoas, né, que se acham que são mais espirituais, né? E essa não é a questão, porque Deus conhece o coração, e aquele que é espiritual, Deus também o conhece. Aqui a orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Olha, então está aí, né, irmão? É o que diz aqui essa lição. Cuidado com o formalismo, né? Os irmãos sabem o que é o formalismo, né? Aquela coisa, né, engessada, né? Aquela coisa que é mais formal, não tem nada de espiritual, né? Mas nós que venhamos ter da parte espiritual, né, e sermos humildes. Com formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõem a necessidade espiritual da igreja, né? Então tá aí, né, o que vimos aí. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente. Que maravilha, né? Quando há um avivamento, quando há um agir de Deus, né? Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos, né? Que bom, que maravilha, né? Muda, né, a atmosfera, muda aquele momento, né? Então nós sabemos, né, que nós precisamos, isto cabe a cada um de nós, procurar o arrependimento, procurar ser cada dia mais humilde na presença do Senhor, e assim nós vamos ver Deus trabalhando. Chegamos então à conclusão desta lição. Diz assim: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como a resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então sabemos que se aconteceu lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento é da mesma forma, né? E que nós possamos acatar e possamos assim viver uma vida de arrependimento, né?
e a quebrantamento. Isto se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade de Deus, Deus promovia a restauração de Israel, que esses avivamentos vetotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nesse tempo de frieza e mornidão espiritual atual, né? Então tá aí, né, essa lição, e que possamos assim reter aquilo que para nós é necessário e aprender da palavra do Senhor. Quero te convidar para nós estarmos orando. Pai nosso que está no céu, mais uma vez eu chego na Tua presença, te agradecendo, meu Deus, pela vida que é em nós, Senhor, por esse momento dessa escola bíblica, por os irmãos que estão assistindo, por aqueles que vão assistir no decorrer ainda, que sejam edificados, que sejam fortalecidos e que recebam, Senhor, a Tua graça e que possam desejar um grande avivamento na sua vida, Senhor, começando por cada um de nós, pois precisamos, Senhor, estar avivado, Senhor, a Tua casa, a Tua obra, e assim eu te peço, continua conosco, nos fortalecendo a cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu te peço, fica conosco, Papai, amém, Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus fortaleça e dê graça a todos, amém.